Boa tarde, hoje nós vamos apresentar o trabalho sobre nossa matéria do jornal sobre o aumento do dólar. E os alunos são André, Isaac, Ivne, Júlio César, Luísa, Maria Luísa, Rian e Wellington. Boa tarde, meu nome é Isaac e eu vou falar sobre a queda do dólar. O dólar fechou em queda de 1,52%, cotado a R$ 5,52 nesta sexta-feira, com o mercado de olho nas incertezas em relação ao desfecho da PEC de precatórios, que dribla o teto de gastos e viabiliza o financiamento do Auxílio Brasil no ano eleitoral de 2022. Essa foi a maior desvalorização diária da moeda desde o dia 9 de setembro, que foi menos 0,180%. No acumulado da semana, o recuo foi de 2,27%. A perda semanal mais acentuada desde 27 de agosto foi menos 3,5%. Com o resultado, a moeda norte-americana passou a acumular queda de 2,27% no mês e alta de 6,40% no ano. Os motivos que estão provocando a queda do dólar aqui no Brasil são o aumento da taxa básica de juros, a Selic, e a valorização das matérias-primas como minérios e grãos no mundo, e o crescimento das exportações, com a entrada de recursos estrangeiros no Brasil. Boa tarde, meu nome é Ivne e agora eu vou estar falando um pouco sobre o teto de gastos. Bom, basicamente o teto de gastos foi proposto em 2016 pelo então presidente Michel Temer e quando a área econômica era chefiada pelo Henrique Meirelles. Com a aprovação da proposta de emenda à Constituição pelo Congresso, o mecanismo começou a valer em 2017 por volta daí. O tema voltou a ser discutido porque o governo Bolsonaro propôs alterar as regras, parcelando precatórias, por exemplo, como forma de tentar abrir espaço para novas despesas, como o pagamento do novo programa social do governo, o Auxílio Brasil. O teto de gastos limita o crescimento da maior parte das despesas públicas. A inflação registrada em 12 meses até em junho do ano anterior. E o mecanismo engloba também os chamados restos a pagar de orçamentos de anos anteriores. Mudar a regra do teto de gastos para temporariamente aumentar os benefícios sociais não apenas reduz a credibilidade do instrumento fiscal, uma vez que em outros momentos de necessidade o governo poderia mudar a regra novamente, mas também aumenta enormemente a probabilidade de que a regra seja alterada de novo em 2023. E uma vez, que será muito difícil para qualquer presidente que seja eleito no ano que vem, acabar com o auxílio temporário. Boa tarde, meu nome é Luísa e agora eu vou falar como as eleições de 2022 podem afetar o preço do dólar. Bom, as ações, os juros e o dólar começaram a reagir mais intensamente às eleições em maio do próprio ano eleitoral do que o período em que as candidaturas são oficialmente lançadas e as pesquisas eleitorais se tornam mais frequentes. Sem dúvidas, as falas e posicionamentos dos principais candidatos afetarão o dólar de alguma maneira. Nós não conseguimos achar muitas informações sobre tal relação entre as eleições e o dólar. Porém, nós conseguimos perceber as mudanças causadas no preço do dólar a cada eleição e principalmente a cada mudança de presidente. Boa tarde, meu nome é Rian e hoje eu vou falar sobre os benefícios da queda do dólar para os brasileiros. Queda na inflação. Diversos produtos industrializados, inclusive alimentos que compõem a cesta básica do brasileiro, possuem insumos importados como o trigo para fabricar o pão, por exemplo. A queda do dólar arrasta o preço destes produtos para baixo, o que ajuda na diminuição da inflação e, consequentemente, aumenta o poder de compra dos brasileiros. Dívida das empresas. Muitas empresas de capital aberto e fechado possuem dívidas cotadas em dólar. Petrobras, Oi e JBS são apenas alguns exemplos. Com a queda na cotação, automaticamente o valor diminui e ajuda no balanço dessas corporações. Este fato pode impactar na valorização dos ativos e, assim, do Ibovespa. Boa tarde, meu nome é Maria Luísa e eu vou falar sobre o turismo e a matéria-prima.
Em 2015 e um pouco de 2016, ficou praticamente impossível grande parte da população brasileira fazer viagem internacional para fora da América do Sul. Apesar de a cotação próxima de R$ 3 ainda ser alta, muitos turistas voltaram a planejar um roteiro para os Estados Unidos ou Europa, tendo em vista que o euro tende a acompanhar a cotação da moeda americana. O poder de compra dos brasileiros durante as viagens aumentou com a queda do dólar. Diversos produtos usam matéria-prima importada e cotada em dólar. É natural que eles fiquem mais baratos nos próximos meses. Nem sempre o impacto é imediato, pois o que está sendo comercializado hoje pode ter sido confeccionado com insumos comprados no começo do ano, mas a queda virá em determinado momento. Se você é chocolatra, fique feliz, pois parte do cacau vem de fora e com a queda do dólar, esse produto pode ficar muito mais barato. O dólar americano caiu ainda mais em relação ao real nesta sexta-feira. E essa semana isso já está chegando ao fim, já que os investidores continuam a prestar atenção às notícias financeiras domésticas enquanto digerem dados de emprego nos Estados Unidos melhores do que o esperado. Com a remissão da infecção por Covid-19 no hemisfério norte durante o verão, o número de empregos criados nos Estados Unidos em outubro aumentou mais do que o esperado, provando ainda mais que a atividade econômica dos Estados Unidos está se recuperando. Os investidores interpretaram os dados dessa manhã como bastante saudáveis, mas enfatizaram que o Fed não deve ser pressionado a acelerar o processo de reversão das medidas de estímulo ou de aumentos esperados na taxa de juros. No início desta semana, o dólar fechou em nova alta desde meados de abril, próximo a R$ 5,7. Embora tenha se distanciado desses níveis, ainda está forte. Olá, meu nome é Wellington e, bom, neste cenário, a alta do dólar chega ao bolso do consumidor, considerando que o mercado importador encontra um aumento no preço das matérias-primas e repassa o acréscimo para o valor final dos produtos. O reflexo é maior no caso de eletrônicos e eletrodomésticos, produtos derivados do trigo e do petróleo, além de remédios importados ou feitos com insumos do exterior. Já para quem viaja, o cenário é um pouco mais complicado. Além da compra da moeda, as hospedagens e as passagens aéreas passam a custar mais. E por outro lado, a alta do dólar favorece as empresas que atuam com produtos exportados ou profissionais que obtêm a renda de pagar em dólar. É positivo também cambiais mais atrativos. O impacto também é sentido no turismo, pois a variação cambial estimula o brasileiro a viajar mais no Brasil e o estrangeiro encontra os preços mais atrativos na comparação com sua moeda. Por que o dólar sobe? Praticamente desde o ano passado, o dólar é vendido acima de R$ 5,00. A alta deu uma trégua no meio do ano, mas nos últimos meses o dólar voltou a subir mais. Mas por que será que isso está acontecendo? Bom, tem várias razões para isso. Uma delas é a crise da economia brasileira e a dificuldade do governo em ajustar as próprias contas que andam no vermelho. A alta da moeda norte-americana também é uma resposta do mercado às incertezas sobre o andamento das reformas e a crise institucional, ou seja, a briga entre os poderes. Sem confiança no futuro do Brasil, fica difícil trazer dólares para investir por aqui. Outra razão é que os Estados Unidos estão fechando a torneira de dólares que eles abriram para ajudar a conter os efeitos da crise por lá. Então, tem menos dólar disponível no mundo. Os efeitos disso são sentidos desde a bomba de gasolina, onde os preços não param de subir, até os supermercados, porque o dólar mais alto também significa produtos importados mais caros. Quem ganha nessa história toda são os exportadores. É que, em tese, nossos produtos ficam mais baratos lá fora, mas isso também faz aumentar os preços por aqui. Ou seja, com o dólar em alta no Brasil, quase todo mundo se dá mal. Bom, e esse foi o nosso trabalho. Eu agradeço pela atenção